Estreou o filme do Michael Jackson e está simplesmente todo mundo falando sobre isso. Mas as pessoas estão comentando muito sobre coisas que aconteceu na vida dele, que não colocaram no filme, pessoas, acontecimentos na saúde. Só que o que eu vi, acredito que eu não vi quase ninguém falar sobre isso, foi sobre assuntos mais profundos, dos ensinamentos que esse filme traz, do peso dos ensinamentos que não é falado, mas a gente vê só na forma dele agir, nos gestos, no olhar, tudo que ele passou e todas as consequências que teve por ele ter tido como que uma infância roubada, né? Que foi tirado a infância dele em troca daquele trabalho, em troca da fama, tudo para poder de certa forma sustentar a família. E realmente é um filme incrível, mas ele traz muitos ensinamentos que podem ser usados na nossa vida também, que a gente pode trazer da nossa vida para nossa vida e tirar uma lição daquilo. E por isso que para esse vídeo eu separei algumas lições mais profundas mesmo sobre esse filme, que depois que eu falar aqui, se você não notou, você vai notar, você vai entender o que foi que aconteceu realmente, que foi mostrado. Não vou dar nenhum spoiler do filme, vai ser só mesmo com base no comportamento da vida dele, que todo mundo já sabe, das ações, das atitudes, de tudo que ocorreu, que todo mundo já sabe. Mas que talvez você não prestou atenção ainda, você não tenha prestado atenção e também não vi ninguém comentando sobre isso, sobre assuntos mais profundos, de verdade. E a primeira lição é que a sua infância, ela vai influenciar na sua adolescência, na sua vida adulta. Tanto que na história dele, a gente vê muito que o pai foi muito rígido, muito rigoroso, queria colocar as crianças para cantar, para de certa forma trazer o sustento para a família, buscar uma vida melhor, mas com base naquele maltratamento mesmo com as crianças, principalmente com ele, forçando ele a cantar, levando ao limite extremo, tudo em troca de fama e dinheiro. E daí com isso também teve comentários que o pai dele falava sobre a aparência dele, que ele tinha um nariz muito grande e por isso ele acabava com certeza se sentindo menosprezado, se sentindo inferior às outras pessoas. E é tanto que passou o tempo e simplesmente, com certeza, pelo fato de se sentir inferior, de buscar sempre a perfeição, de buscar sempre a aprovação dos pais, das outras pessoas, o medo de errar, o medo de decepcionar, foi o que fez ele estar buscando cada vez mais a perfeição e deixando de lado também a própria saúde, deixando de lado o limite do próprio corpo humano para ficar sempre se esforçando para dar o melhor, buscando a aprovação dos outros, buscando agradar todo mundo. E já na vida adulta, tentando compensar a falta que teve na infância, a falta de uma infância, a falta de amizades, a falta de ter brincado, que foi uma infância substituída pelo trabalho. Daí ele foi buscar isso mais tarde, já na vida adulta, e acabou que, como ele estava no auge da fama dele, tendo certos comportamentos, acabou que sendo mal interpretado pela maioria das pessoas. Por isso que a nossa infância, ela sempre influencia a nossa vida adulta, seja para um lado bom ou seja para um lado ruim. Às vezes as pessoas pegam exemplos bons que viram quando era criança para reproduzir já na vida adulta. E às vezes as pessoas pegam exemplos ruins também, traz para a vida adulta, mesmo que inconscientemente, e acaba destruindo a vida dela, simplesmente porque não se curou daqueles traumas que a infância dela teve, do que ela viveu quando era criança. Mas com isso você pode pegar as boas ou as más influências da sua infância e transformar em algo bom para sua vida, e transformar em uma cura ou em um propósito de fazer diferente, transformar em um propósito de fazer a diferença na vida das outras pessoas e também na sua. Número 2, quando se vive dependendo da aprovação de outras pessoas, você nunca descansa. Isso porque você está a todo momento buscando agradar. E tudo que as outras pessoas falarem, você vai querer trazer para a sua vida, você vai querer fazer. Mesmo que seja algo que te desagrada, mesmo que seja algo que você não quer fazer, você vai fazer só simplesmente por estar buscando a aprovação de outras pessoas. Mesmo que seja algo que você quer dizer não, daí você vai lá e diz sim. Mesmo que seja algo que antes você olhava para você mesmo, na sua aparência, e nunca foi um problema, e por alguém ter soltado um comentário, ter feito um comentário, você acabou vendo como um defeito, como um problema em você mesmo e acaba querendo mudar aquilo a todo custo. Isso é viver dependendo da aprovação de outras pessoas e, infelizmente, isso também adoece. Essa
busca da aprovação, essa busca de estar sempre perfeito aos olhos das outras pessoas. Isso adoece porque você não está buscando ser quem você realmente é, fazer o que você quer, mas sempre fazer o que os outros querem que você faça. Fazer para agradar as outras pessoas. Por isso que isso adoece, isso cansa. Número 3, disciplina para fazer até dar certo. Eu já vi alguns vídeos de algumas pessoas falando sobre o que alguns dos dançarinos que dançavam com o Michael Jackson falava, que era sobre se alguém errasse algum passo durante o ensaio, mesmo que eles estivessem ensaiando um show, se no meio daquele ensaio do show alguém errasse, qualquer passo teria que voltar desde o início para fazer tudo de novo e todo mundo teria que fazer o mesmo até sair completamente perfeito. E isso não quer dizer simplesmente que ele era muito rígido nos ensaios, mas sim que ele estava sempre buscando entregar o melhor. Ele estava sempre buscando dar o melhor e era na base da disciplina naqueles ensaios que ele fazia todo mundo repetir e ele também repetia 1 milhão de vezes até sair bom, até dar certo. E isso é exatamente o que muitas pessoas deixam de fazer. Às vezes começa um projeto, às vezes começa um novo objetivo, começa a traçar, chegar no novo alvo, e daí começa a fazer algo, começa a se esforçar, começa a se dedicar, e no início algo parece dar errado, ou alguma coisa dá errado e ela simplesmente quer desistir. Ela simplesmente não mantém aquela disciplina que ela teve no início para conseguir manter o foco, para chegar no alvo, naquela meta que ela quer alcançar. Esse é o maior erro e o maior motivo também pelo qual a maioria das pessoas sempre desistem dos seus sonhos, dos seus projetos e dos seus objetivos. Porque na primeira dificuldade, na primeira barreira, ela simplesmente joga tudo pro alto, vai embora e desiste. Não tenta, não tem a disciplina de fazer até dar certo. E em quarto lugar, é preciso saber onde você quer chegar e visualizar isso. No filme mostra que antes dos ensaios, antes de se apresentar, ele sempre ficava com pensamentos positivos sobre ele. Ah, você é o melhor cantor, vai dar tudo certo. Sempre com pensamentos positivos, com os olhos fechados também, visualizando que ia dar tudo certo. Visualizando sempre que ele era o melhor, que a apresentação ia ser perfeita. Ele fazia isso porque ele sabia exatamente onde queria chegar, o que ele queria alcançar. E por isso que já antes começava a preparar a mente para ele poder colocar para fora aquilo que estava na mente dele. Por isso que eu sempre falo, é necessário saber onde você quer chegar, porque quem não sabe onde quer chegar, o que quer fazer, o que quer alcançar, acaba não chegando a lugar nenhum, acaba só aceitando a vida que acontece na vida dela, normalmente, naturalmente, vai deixando acontecer e as pessoas que fazem isso não chegam a lugar nenhum. Por isso, saiba exatamente onde você quer chegar, o que você quer alcançar e visualize isso. Já se imagine lá no futuro alcançando aquele seu sonho, alcançando aquele seu objetivo. E em quinto lugar, dinheiro e fama não resolve problemas internos. Eu já vi muitas pessoas postarem, dinheiro não traz felicidade. Daí sempre vinha uma pessoa nos comentários, o repórter estava falando, duvido, porque eu com dinheiro não tenho como não ser feliz. Cheio de dinheiro, comprando tudo que eu quero. Mas as pessoas falam isso porque não tem aquilo, porque não sabe como seria se realmente vivesse aquilo. É tanto que a gente já viu e continua vendo várias pessoas que alcançaram uma fama extrema, muito dinheiro e acabaram depressivas, acabaram se tornando viciadas em algum tipo de droga, acabaram destruindo a própria vida dela, acabou destruindo o próprio dinheiro, a própria reputação. Tudo isso porque não resolveu os problemas internos dela. Então, o dinheiro, a fama, não iria resolver, não conseguiu resolver o que ela estava passando por dentro. O dinheiro não resolveu a solidão, o dinheiro não resolveu a infelicidade, o dinheiro não comprou a paz, o dinheiro não comprou a saúde, o dinheiro não comprou a vida de volta, o dinheiro não comprou a paz para conseguir deitar na cama e dormir. Então é claro que a falta de dinheiro, ela traz muitos problemas, traz mais preocupações, mas não é o ter dinheiro, ter fama, o ser milionário que vai trazer a paz para a vida da pessoa, que vai trazer a verdadeira felicidade.
Por isso, antes de alcançar o seu sucesso, durante o seu processo, ou até mesmo se você já conseguiu chegar onde queria, dê prioridade a buscar resolver os seus problemas internos, dê prioridade a se curar internamente, curar a sua mente, porque sem isso, sem a sua paz interior, você pode alcançar tudo. Você pode ser a pessoa mais milionária, mais rica desse mundo, mas se você não tiver a paz, não vai adiantar de nada. Se você não for feliz, não vai adiantar de nada. E esses foram apenas alguns dos ensinamentos mais profundos que a história de vida do Michael Jackson, do filme, trouxe para minha reflexão. E eu já estou pensando em fazer a parte 2 desse vídeo com alguns outros ensinamentos que eu não acrescentei aqui, alguns ensinamentos assim mais profundos também. Então, se você quer ver a parte 2, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo para me incentivar a fazer o vídeo 2. Eu te vejo no próximo vídeo.